Ainda. Você quer ver uma coisa engraçada? O que é normal de laboratório, Lair? Porque assim, ó, na medicina a gente não tem aula sobre isso. A gente vai aprender com outro, com cada um, com um. Certo. Isso é uma questão estatística. É o seguinte, quando você chama, a palavra normal na estatística significa uma média com 2 desvios padrões para cada lado. Traduzindo isso em miúdos. Quando você faz o normal em estatística, sobra 2,5% para um lado, 2,5% para o outro. Ou seja, quando você faz um exame de sangue e vem que é normal, o laboratório tem um banco de dados onde ele compara com aquele banco de dados. Ali tem gente doente, ali tem gente sã, ali tem gente jovem, ali tem gente idosa, ali tem de tudo. Então, quando você fala, o meu sangue está normal, não necessariamente do ponto de vista médico ele está ótimo. Nós, na medicina, temos que trabalhar com o que é ótimo e não com o que é normal. Então, aquilo que é desejável, eu quero estar no extremo direito. Aquilo que é indesejável, eu quero estar no extremo esquerdo. Vou dar um exemplo. O chumbo normal é de 1. Não, para mim, o meu chumbo tem que estar 0, pô. Quer dizer que agora eu estou com 0 de chumbo, eu vou fazer suplementação com chumbo, só faltava essa. Não, o meu é 0. Eu não tenho culpa que a população esteja contaminada com chumbo. Por isso que o normal da estatística, quando faz o exame, é que o chumbo seja de tanto a tanto. O ser humano não é para ter chumbo no corpo. O chumbo tem que ser 0. Enquanto ele não tiver 0, eu não dou alta no paciente. Essa é uma das dificuldades quando a gente começa a falar com o paciente, Leandro, porque o paciente chega com a bateria de exames, né? Sim. Diz assim, não sei quantos olharam e disseram que está tudo normal. Daí a gente tem que começar a explicar. Aí você começa a mostrar os pontos. Quem é que faz exame no Brasil? Geralmente é doente. Nós estamos falando da média de normal dos doentes. Dos doentes. Não dos sadios. Exatamente. Exatamente isso. E hoje em dia, para modulação, existe um upgrade no exame. Muito grande. Porque antigamente se trabalhava com sangue. Hoje o ideal é saliva. Por quê? Porque na hora que você vai medir no sangue, você centrifuga o sangue e separa o plasma das hemácias. E o hormônio vai junto com a hemácia. E aí quando você mede ele está baixo. E aí você suplementa, continua baixo. Você suplementa até você saturar todas as hemácias para poder ele subir no plasma. Aí a pessoa já está com excesso de hormônio. Então para monitorar tem que ser a saliva. E, por exemplo, o cortisol. Você vai medir o cortisol para saber o quanto que essa pessoa tem de estresse. Se você mede o cortisol lá no laboratório, a pessoa levanta, dirige, enfrenta o trânsito, briga com a recepcionista, a enfermeira tem dificuldade em pegar a veia. Quando você pega aquele cortisol, por exemplo, não vale nada mais, porque você não sabe o que é um cortisol basal. Agora, quando você faz na saliva, depois que você acorda, antes que você levanta, você cospe num tubinho. Fechou, mandou para o laboratório. Aquilo ali é o seu cortisol basal. É depois de uma noite de sono, agora você está medindo. Aí o médico vai dizer, bom, seu colesterol está normal, seu cortisol está normal, está alto, está baixo, entendeu? A diferença é muito grande, muito grande. Isso é muito interessante, porque assim, eu fazendo a minha suplementação, sim, eu fazia a medição sanguínea. Certo. Né? E você pegou meu exame de há um mês e pouco atrás. Foi verdade. Né? E tinha assim, excesso lá, né? Estava excesso. Estava excesso, então, é verdade. É justamente essa diferença. O exemplo típico, né? Porque outra coisa que o pessoal não se dá conta é que moléculas muito grandes não passam na saliva. Né? Então o cara mede no sangue e vê, testosterona total, que nem apareceu em programa de televisão, achei uma graça aquilo. Né? Dizendo, não, fulano de tal não precisa suplementar. Daí mostrou um velhinho todo ruim que dizia que estava com dor no ombro por causa da suplementação. Não tem nada a ver a testosterona com a dor no ombro. Nada, pelo Daí, contrário. De forma pejorativa, o vovô super-homem, que apareceu o Dr. Life malhando lá, qual é o vovô que não queria ser super-homem? É verdade. Para começar. Tem 73 anos. 70 e tantos anos. Né? Tem o outro, aquele, o Robert, o Bob Del Montec, né? Que com 80 e tantos estava com um físico invejável. Então, o que tem de pejorativo isso? Quer dizer, nada, eu preciso envelhecer? Eu não quero envelhecer. Né? Lair, quando é que a gente começa a pensar em fazer modulação na mulher, por exemplo? Infelizmente, cada vez mais cedo, porque a mulher hoje ela começa a tomar pílula aos 14, 15, 16 anos. Com 10 anos de pílula,
Você pega uma moça com 25 anos, ela já está menopausada há 10 anos. Porque uma mulher que está tomando pílula, ela está bioquimicamente menopausada. Os hormônios dela estão todos baixos, principalmente a progesterona. Então, você está vendo que uma pessoa hoje, uma mulher de 25 anos, uma jovem, quer engravidar, ela tem que fazer tratamento de fertilidade para engravidar. Por quê? Ela atrofiou o ovário dela durante 10 anos. E o hormônio mais importante para engravidar é a progesterona, que a própria palavra já diz do latim, progestare, a favor da gestação. Quando a mulher não tem quantidade suficiente de progesterona, ela não mantém a gravidez, primeiro ela não ovula, segundo ela não engravida, e terceiro, se engravidar, ela perde o bebê. Principalmente no primeiro trimestre, porque precisa de progesterona para segurar o bebê no útero. Então essas mulheres que estão fazendo inseminação artificial, muitas delas não precisariam, é desnecessário, se elas tivessem feito o tratamento com a progesterona bioidêntica. E aí os colegas que fazem meu pós-graduação comigo e começam a usar a progesterona no consultório, eles começam a me levar notícias de mulheres que engravidaram, que vinham trabalhando com problema de fertilidade, de repente, com 3, 4 meses na progesterona bioidêntica, engravidam. O gozado, né, Léo, que a gente sempre fala é o seguinte: quando você fala em fazer modulação, pessoas dizem, cuidado que o hormônio dá câncer. Quer dizer que usar o 17-beta-estradiol, que é o hormônio que ela tem, é problema. Usar a progesterona que ela tem é problema. Agora dar o etinil, que não é dela, o acetato de medroxiprogesterona, que não é dela. É altamente cancerígeno, isso está liberado. Você vê menina de 14 anos fazendo uso de pílula. Isso está liberado. E a Organização Mundial de Saúde, recentemente, classificou a pílula anticoncepcional cancerígena no mesmo grau de tabaco. Igualzinho. Mas ninguém fala nada, né? Grupo igualzinho, mesmo risco. O risco de uma pessoa que fuma e de uma mulher que toma anticoncepcional oral, o risco de câncer classificado pela Organização Mundial de Saúde é o mesmo. Ou seja, é um cancerígeno. E o anticoncepcional aquele intradérmico? Depende do que foi implantado. Se foi implantado bioidêntico, o estrago é menor do que se foi implantado não bioidêntico. Eu digo menor pelo seguinte, porque a mulher o corpo dela tem uma inteligência, ela tem um ciclo. E isso aí é muito debatido, mas eu sou da escola a favor de que a mulher deve menstruar quando ela está no período de menstruar, porque ela faz uma limpeza. Da medicina chinesa, a menstruação é uma desintoxicação, a mulher desintoxica. Existem escolas hoje que não deixam a mulher mais menstruar e acham que estão fazendo uma grande coisa. Na minha opinião, estão errados, na minha opinião. É porque a natureza faz com que aquilo saia, né? A mulher tem, aquilo ali é uma inteligência. Claro, existem casos onde a mulher tem uma tensão pré-menstrual tão grande que ela não está brigando com o marido e está perturbando os filhos, que talvez naquele caso, por um período de tempo, o médico pode escolher e dizer, nós vamos deixar você 4 meses sem menstruar, para você acertar a sua situação em casa. E aí isso aí até é aplicado. Mas fazer uma moça de 20 e poucos anos não menstruar mais é complicado. Eu noto uma dificuldade, viu, Leir? Inclusive assim, dos colegas, de entender a progesterona. Pois é, porque pelo seguinte, o erro está nós temos um livro de fisiologia chamado Guyton, e nós temos um livro de farmacologia chamado Goodman-Gilman. Esse erro foi institucionalizado na área médica, porque o Guyton e o Goodman-Gilman tiveram esse erro por 30 anos lá. Porque eles misturaram, eles puseram o progestágeno e a progesterona dentro da mesma classificação. Então, era considerado sinônimo. Progestágeno parece que é um parecido, mas não é progesterona. Como dizia o Tim Maia, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o médico, quando ele fala de progesterona, na maioria das vezes, eu digo 99%, ele está falando de progestágeno. Então é muito comum um colega chegar num dos meus cursos e dizer, Laíra, a minha experiência com progesterona não é boa. E eu digo para ele, eu sinto dizê-lo, mas você nunca trabalhou com progesterona na vida. Você trabalha com a progestina, o progestágeno, e você pensa que é progesterona. Quando você começar a usar a progesterona, você vai levar um susto. O progestágeno engorda, a progesterona emagrece. O progestágeno causa câncer, a progesterona é anticâncer. O progestágeno retém líquido, a progesterona é diurética. O progestágeno causa depressão, a progesterona é antidepressiva.
Quer dizer, assim vai. Entendeu? É tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Para mim, que sou leiga, dá para a gente entender onde está o progestágeno e a progesterona? É o seguinte, como a indústria farmacêutica não quer colocar no mercado a progesterona porque não pode ter patente, porque é feito pelo ovário, eles criam um parecido. O progestágeno é o similar. Só que ele é parecido, mas ele não tem a mesma função. Quando ele chega no receptor da progesterona, ele até que encaixa, mas ele encaixa mal. É como se você pegasse e fosse abrir a sua casa com uma chave que não é da sua casa. Mas dá para quebrar o galho, sabe? Você empurra, aperta assim, aí de repente abre. Mas aí estraga a chave, estraga a fechadura. É mais ou menos isso que acontece. Você usa uma chave que não é para aquela fechadura. Você acaba estragando a fechadura. Entendeu? Faz sentido? Muito. Tá bom. E tem outra confusão grande, Leir, que é de progesterona com quem já está na menopausa e progesterona com quem tirou o útero, que não tem nada a ver, né? Porque é o seguinte, antigamente a pessoa usava o remédio que é o conjugado equino, que é o remédio que vinha da urina da égua, PREM. Não serve nem para a égua, só se ela estiver grávida. Se você der para a égua não grávida, faz mal. Então isso era colocado, e tem aí na farmácia para vender até hoje, tem muita gente que toma, infelizmente. Esse remédio, ele causa câncer de útero. Aí descobriu-se que o progestágeno, e a progesterona também, não deixa ter câncer de útero. Então, quando a mulher ia tomar o hormônio de cavalo, o médico passava o progestágeno para não deixar ter câncer de útero. Só que o progestágeno causa câncer de mama. É mais ou menos assim, você chegava no meu consultório e eu perguntava assim, doutora Ana Paula, a senhora prefere câncer de útero ou câncer de mama? Só tem opção, entendeu? Então o que acontecia? Você queria tomar o remédio, que dava câncer de útero, eu lhe dava um progestágeno para não ter câncer de útero. Quando o seu útero era removido, aí eu falava assim, eu tenho boa notícia para você. Agora eu posso tirar o progestágeno, porque não tem jeito de você ter câncer de útero sem útero. Então ficou na cabeça do estudante de medicina que a mulher sem útero não toma progesterona, porque se chama progestágeno de progesterona. Então, quando um médico encontra um colega receitando progesterona para uma mulher sem útero, ele fala, isso é um crime. Como é que você pode dar se ela não tem útero? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela tem receptor para progesterona no cérebro, tem no coração, tem no fígado, tem em todos os lugares do corpo da mulher. Então, não é só no útero. Não, eu posso até testemunhar aqui de que há 1 ano e meio depois que eu comecei a usar progesterona bioidêntica, minha vida mudou, é muito melhor. Que bom, mas é isso mesmo. A gente emagrece, fica mais ativa. Mais ativa, né? Dorme melhor. Dorme melhor, não tem depressão. Isso, a vida muda. Muda mesmo. Eu uso progesterona e posso te garantir que assim, ó, é fantástico. O objetivo do homem é diferente, né? É para impedir aromatase, assim, cofo-redutase e tal. Mas o que faz dormir é uma delícia. É uma maravilha. E a mulher, geralmente, a paciente fala assim, doutor, eu nunca dormi tão bem na minha vida. Muito obrigado. Por isso que a gente recomenda passar na hora de deitar, porque o único efeito colateral seria uma pequena sonolência. E na hora de dormir é ótimo. Mas se eu esqueci de usar à noite, não tem problema eu colocar de manhã? Não tem problema. Tá. Eu às vezes ficava preocupada. Não tem problema. De jeito nenhum. Outra coisa interessante, Léria, é assim, ó, a gente nota que as mulheres que têm esse desequilíbrio hormonal, e muito disso, por exemplo, eu atendo muitas mulheres hoje em dia, eu sou cirurgião plástico, então chega a mulherada se queixando do que, inclusive da família, né? A minha menstruação está excessiva. Eu estou engordando. Menstruação excessiva é falta de progesterona. E muitas vezes associada, como tu falou, à tireoide, né? Tireoide também. Estou engordando, né? Tá subo a escada, fico ruborizada. Isso mesmo. E que muitas vezes o pessoal só trata uma coisa. A tireoide também é uma glândula muito mal entendida na medicina. O nutriente mais mal entendido que tem na medicina chama-se iodo. É uma coisa absurda, porque a gente não aprendeu nada na faculdade e é uma coisa impressionante, porque você ingere metade do iodo que a sua mãe ingeria na sua idade. Nos últimos 30 anos, a concentração de iodo caiu 50% dos nutrientes. Está faltando iodo no corpo das pessoas, entendeu? E a pessoa tem erradamente o conceito de que iodo destrói a tireoide. Iodo radioativo destrói a tireoide. Aliás, é um absurdo você tratar muitas vezes um nódulo da tireoide com iodo radioativo, porque o iodo radioativo destrói a tireoide e destrói os ovários, porque os ovários também são ricos em iodo. Quando eu aplico numa jovem iodo radioativo,
eu estou acabando com a tireoide dela e estou também destruindo os ovários dela. Essa pessoa vai ter menopausa muito mais cedo, ou às vezes já vai menopausar depois do tratamento, vai ter dificuldade em engravidar, porque não vai ter óvulo mais. Você viu as consequências? Porque a pessoa pensa assim, iodo é só na tireoide. A tireoide, a pele, a mama, o ovário, a próstata, o estômago, o esôfago, todos dependem muito de iodo.